Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês, para quem não conhece, um livro ao qual me ajudou e está me ajudando muito. E eu tenho certeza que ele pode ajudar você também. Procura nas bancas, procura nas livrarias este livro, O Grande Conflito. Não estou fazendo somente comercial dele em nenhum propósito comercial, mas sim propósito espiritual. Porque neste livro, ele vem falando sobre a sua vida, como você vencer, para onde você vai, da onde você vem, quem é você na realidade. Você sabe quem você é? Esse livro, ele vem falando dos sofrimentos, das dores, que para milhões de pessoas a vida parece ser e nem ter nenhum significado. A ciência, a tecnologia e mesmo a filosofia e todos esses mecanismos retratados pelos seres humanos como método profundo do acaso. Ainda assim que de modo consciente ou não, homens e mulheres sentem-se ser difícil aceitar uma existência destituída de propósito. Violência, protestos e rebeliões, uso de drogas são em muitos casos as expressões irracionais de pessoas que se constatam apavoradamente perdidas neste mundo. A semelhança de órfãos clamam por um lar, a solidão, o desespero. Quem sou eu? Quem foram meus ancestrais? Por que meus pais me puseram no mundo? Como podemos encontrá-los? Muitos se volvem para a ciência em busca de respostas, focalizando os gigantescos telescópicos da atualidade sobre o próprio coração de corpos celestes, como que a pergunta: existe por aí alguém que me conheça? Quem se interessa por mim? Mas a ciência não tem respostas. Na verdade, ela se preocupa em apresentar perguntas. Como é construído um átomo? E como pode ser dividido? Como funciona a nossa mente? Qual é o esquema de organização do universo? Ela não é capaz de nos dizer por que o átomo existe, por que vivem os seres humanos, porque, enfim, o próprio universo aí está. Tampouco é capaz de responder estas singulares questões presentes no pensamento de pessoas que raciocinam. Se existe significado à justiça no universo, por que o inocente sofre no lugar do culpado? Existe vida após a morte? A alma humana sobrevive? Porventura, as igrejas cristãs da atualidade testemunham efetivamente a favor de Deus? O que é a verdade? Qual o futuro do mundo? Terminará ele como que no soluço de uma criança que agoniza ao inspirar pela última vez uma atmosfera poluída, ou então sob a explosão do inferno atômico, desencadeando pela libertação de bombas a partir de aviões invisíveis ao radar? Ou será que os seres humanos, que em toda a sua história registrada jamais demonstrarão a capacidade de controlar seu egoísmo básico, repetidamente obterão êxito em eliminar o mal, a guerra, a pobreza e, quem são, até mesmo a morte? Este livro oferece as respostas ao grande conflito, e elas confortam e tranquilizam certamente a vida, possui significado. Não estamos sozinhos no universo. Em algum lugar alguém cuida de nós. Alguém, aliás, que se envolveu com a história humana e que está se unindo de um modo poderoso
como mão poderosa neste planeta que está cuidando de cada ser humano, de modo que nos conduzirá à paz e em breve essa paz virá. Mas há muitos anos um persuasivo ser cósmico determinou-se a controlar nosso mundo e assim maculou o plano de Deus para a felicidade de sua família terrestre. Em linguagem gráfica, efetivamente, muitos milhares de leitores a consideram como linguagem inspirada. A autora deste livro rompe as cortinas do nebuloso desconhecido e expõe determinadamente as estratégias dessa personalidade poderosa e invisível, cuja mão se estende para agarrar firmemente a soberania do nosso mundo, o inimigo das nossas almas. Por parte da humanidade, mandariam para todos os lugares, e pagãos e estruturas religiosas são igualmente apresentados como participantes culpados dessa conspiração. Todos estamos envolvidos nesse grande conflito. Unicamente numa era de liberdade religiosa a gente podemos ler este livro, como este poderia ser impresso e amplamente discutido, elaborado, conversado, lido em público, pois ele apresenta com franqueza as estratégias de algumas das mais poderosas estruturas da atualidade, mostra por que foi necessário a reforma e por que foi interrompida a triste história das igrejas apostatas, de alianças persecutárias e de uma emergente colisão entre igreja e Estado que se uniu, que ainda desempenhará seu papel inglório antes que a grande controvérsia entre o bem e o mal seja encerrada de uma vez por todas. Cada ser humano é participante desse conflito. Nessas páginas, a autora fala de coisas que em seus dias ainda não existiam. Ela fala com uma honestidade e franqueza que perturba até mesmo estressantes. As questões da controvérsia são tão grandes os interesses envolvidos, tão elevados, que vale a pena entender a essas palavras de advertência e orientação. Nenhum leitor que folheie a página deste livro o colocará de lado, sem antes se interrogar se teria sido por algum mais que mero acaso que este texto lhe chegue em suas mãos e que você está ouvindo isto. Queridos, querendo ou não, nós temos somente dois caminhos. Nós estamos no grande conflito entre o bem e o mal. De um lado, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, ao qual veio este mundo dar a vida por nós, e de outro lado, Satanás, ao qual queria roubar este mundo das mãos de Deus, ao qual testou e provou e botou em prova o primeiro casal da raça humana, ao qual levou-lhes em pecado por desobediência. E hoje está aí para nós. Esse livro vai relatar como podemos vencer as artimanhas de Satanás e como podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, uma vez que essa promessa foi feita para nós. Talvez você pode estar perguntando, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, eu não sou crente, eu não sou evangelho, eu não pertenço a igreja nenhuma, mas infelizmente você faz parte sim. Infelizmente, você faz parte. Essa é uma orientação para você. Hoje vocês têm a oportunidade de escolher qual dos dois lados vocês querem ficar nesse grande conflito, ao qual começou lá no céu com a grande rebelião
de Lúcifer, que foi jogado para a terra como Satanás, que a palavra Satanás significa anjo caído, anjo rebelador, rebelião feito contra Deus. E você sabe qual era o propósito dele? Você sabe qual era? O propósito dele era provar e mostrar para os anjos que estavam no céu que Deus é mau. Que Deus ele era um soberano ao qual não era justo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele provou e prova ser justo sim. Ele prova que ele é um Deus de amor. Tanto que ele mesmo, o próprio Criador, que se fez carne e veio a esse mundo e morreu entre nós. João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foi feito por intermédio do verbo, que é Jesus. Então Deus o Pai, o Criador, enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós em resgate das nossas almas. E você hoje tem a escolha. Você quer ser resgatado ou você quer cada dia mais descer a lamaçal, o poço de perigo ao qual nossas almas estão perdidas? Hoje você está bem, tem dinheiro, tem carro, tem fazenda, tem de tudo. Mas amanhã, quando você morrer, hoje mesmo, se a morte bater em sua porta, para onde você vai? Onde você irá? Você não pode carregar nada contigo, porque no caixão não tem gavetas, não tem lugar onde você colocar nada. Só a única coisa que você pode levar é a sua sã consciência e a sua recompensa quando Jesus retornar a este mundo. Um abração para vocês. Fiquem na paz. Meditam nas palavras do grande conflito. Jesus é contigo. Amém?